Eu me chamo Orlando. Eu moro em Santa Catarina, mas sou natural do Paraná. Eu moro em Santa Catarina desde que eu completei meus 30 anos. Eu quero contar minha experiência que eu tive no ano de 1995, quando na época eu tinha 16 anos de idade. Essa experiência ocorreu em Laranjeiras do Sul, no Paraná, cidade em que eu nasci e fui criado pelos meus falecidos pais. Muitos me chamaram de louco devido a essa experiência que eu tive e outros me chamaram de mentiroso. Eu morava com meu irmão mais novo e meus pais em uma casa bem simples na zona rural. Meus pais cultivavam algumas verduras e frutas, mas também o meu pai caçava para pôr comida em nossa mesa. Meu pai fez isso por muitos anos e, com o passar dos anos, me lembro que eu passei a acompanhá-lo nessas caçadas. Geralmente ele fazia à noite. Com o passar do tempo, eu me tornei um caçador habilidoso, assim como meu pai. E algumas vezes eu cheguei a caçar sozinho. Naquela época, nós tínhamos um cão chamado Hércules, que sempre nos acompanhava nessas caçadas ou nas pescas que fazíamos. Uma certa noite, eu decidi caçar e convidar o meu pai para ir comigo. Mas ele disse que estava sentindo muita dor nas costas. E depois de algumas idas ao médico, descobrimos que ele tinha pedra nos rins. Eu peguei a sua espingarda e saí para caçar levando comigo o meu amigo Hércules. Era uma noite com o céu bastante estrelado. Com uma lanterna, eu fui me adentrando cada vez mais na mata. O primeiro detalhe estranho que eu percebi naquela noite foi que a mata estava muito silenciosa. Um silêncio anormal. Geralmente, quando se está em matas, escuta-se grilos ou sons de animais de hábitos noturnos, sons oriundos desses ambientes. Eu estava buscando encontrar algum animal e cada vez mais estava tarde, e eu não encontrava nada para caçar. Eu decidi que era hora de voltar para casa. Eu estava frustrado de ter que voltar de mãos vazias. Eu chamei o Hércules, mas um clarão muito forte ao longe, entre as árvores, era possível ser visto. Eu achei estranho, mas eu pensei que poderia ser algum outro caçador andando por ali, que poderia também estar usando uma lanterna. De repente, o meu cão começou a ficar estranho. Ele rosnava, estava de orelhas em pé e olhava fixamente à frente de onde estávamos. Eu mirei com a luz da lanterna, mas eu não pude ver nada. O Hércules começou a rosnar cada vez mais alto, até que começou a latir. Porém, eu focava a luz da lanterna, mas não conseguia ver nada de estranho. De repente, o meu cachorro correu em disparada para dentro do mato. Ele latia freneticamente. Eu comecei a correr atrás dele, mas o Hércules era um cão muito rápido, e como eu carregava uma espingarda, eu não conseguia correr tanto. Eu corria tentando me orientar pelos latidos do meu amigo. Latidos esses que pareciam estar cada vez mais longe. Eu gritava para o Hércules para que ele voltasse, mas era em vão. Foi então que os latidos do Hércules agora pareciam choros, até que houve um momento que meu cão parou de latir repentinamente. Eu fui correndo até que eu escuto sons de um animal grande que parecia estar se alimentando. Eu escutava algo rasgando a carne de alguma presa. Quando eu estava já chegando em uma cachoeira, eu vi uma cena inacreditável. Eu vi um tipo de humanoide comendo algo. Eu mirei a luz da lanterna e vi o meu amigo Hércules deitados com as 4 patas abertas para cima. Seu ventre foi rasgado de cima para baixo e uma criatura grotesca o estava devorando. Era uma criatura com aproximadamente 1,5 m. Tinha olhos vermelhos enormes, uma cabeça muito grande. A sua pele era cinzenta prateada. Tinha uma cabeça oval
e tinha garras grandes também. Aquele ser foi a coisa mais feia que eu vi em minha vida. Ele estava agachado comendo as vísceras do meu pobre cachorro. Aquele humanoide tinha dentes parecidos com o do peixe piranha. Quando aquele ser me viu, ele se pôs de pé e ficou me encarando. Instintivamente eu mirei a espingarda e dei um tiro naquela coisa, mesmo eu estando tremendo de medo. Aquele bicho saiu correndo em uma velocidade impressionante e desapareceu. O meu cão estava oco por dentro. Perto do seu corpo havia um cheiro muito forte de algum tipo de produto químico que eu não sei até hoje dizer especificamente o que era, mas aquele cheiro começou a me deixar tonto. Eu corri para casa desesperado, para pedir ajuda ao meu pai. Porém, enquanto eu corria, eu vi uma luz muito forte por cima da copa das árvores. Eu tentava olhar para aquilo, mas eu não conseguia ver. Era uma luz muito forte e quase me deixou cego. Aquela luz sobrevoava as árvores enquanto eu corria. Eu fiquei ainda mais desesperado ao ver que aquilo me seguia por cima. Aquela luz me seguiu até a entrada da mata, mas depois se apagou. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para o meu pai. Meu pai disse que o que abateu o meu cachorro poderia ter sido uma onça. Mas eu disse que não era uma onça. Eu tinha certeza que aquilo não era um animal desse mundo. Ainda mais pela aparência física. Eu mal conseguia falar. A minha mãe fez um chá de camomila para que eu me acalmasse e pediu ao meu pai que não saíssemos de casa naquela noite. No dia seguinte eu fui com o meu pai buscar o que restou do Hércules para enterrá-lo. Quando meu pai viu o Hércules, ele ficou com muita raiva e bem triste, pois todos amávamos o nosso cão. Com a luz do dia eu pude perceber outros detalhes estranhos. Ao redor do cachorro, as plantas pareciam estar queimadas e sentimos aquele cheiro forte de algo químico. E bem mais à frente, creio que a uns 40 metros, o mato estava amassado como se uma bola muito grande houvesse sido colocada ali. Quando meu pai viu aquilo, ele ficou encucado e pelo seu semblante percebeu que eu estava falando a verdade. Enterramos o nosso pobre amigo e 2 noites depois eu vi de novo aquela bola de luz no céu, bem ao longe, perto daquela mata em que eu caçava. Eu chamei os meus pais e o meu irmão e mostrei para eles. Minha família não tinha mais dúvidas que algo tenebroso e misterioso aconteceu naquela noite. Eu contei esse ocorrido para alguns moradores na região, mas todo mundo me chamou de doido. Meu pai me aconselhou a não dizer isso para ninguém. Então, durante muitos anos, eu guardei isso comigo. Um detalhe curioso é que no ano seguinte, teve o famoso caso do ET de Varginha e o caso do chupacabra no Brasil. Não sei se tudo isso era apenas coincidência ou tem algum tipo de relação com o que eu presenciei. Mas afirmo que o que eu vivi naquela noite foi real. E desde então, quando eu tive acesso à internet, comecei a ver casos OVNIs e casos do famoso chupacabras. E vi muitas histórias similares ao meu caso, e algum desses casos até tendo ataques hostis a seres humanos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Adeus.